Tudo bem com vocês? Hoje em dia, a cada ano, os equipamentos de produção vão sendo aprimorados, incorporando tecnologias modernas e designs de ponta. Esse é o nosso canal. Hoje vamos apresentar as máquinas de produção mais surpreendentes e os mais incríveis processos de fabricação. Com certeza você vai encontrar muitos que não conhecia. Interessante, né? Vamos começar! Forjamento. Todos os dias, diversos metais como ferro, cobre ou alumínio são processados em fábricas ao redor do mundo. E o forjamento é um dos métodos utilizados no processamento desses metais. Para esse processo, é extremamente importante conhecer a característica e a temperatura ideal para cada metal. Por exemplo, o ferro precisa ser aquecido por volta de 800 a 1250 graus Celsius. Já o cobre necessita de 1000 graus, o titânio 1000 a 1600 graus e o alumínio é forjado após ser aquecido a 400 graus Celsius. Com o metal quente o bastante, é possível realizar o forjamento com a ajuda de várias máquinas. Martelos pneumáticos, a vapor e martelos e prensas hidráulicos. Forjamento à moda antiga ainda é realizado até hoje, porém não em escalas comerciais. O processo de forjamento dos produtos metálicos é dividido entre os seguintes 4 estágios. Primeiramente, o metal é aquecido até a temperatura necessária. O mais importante neste momento é que nunca ultrapasse a temperatura ideal para o forjamento. Isso é importante para que o metal não derreta. Em seguida, com a ajuda dessas máquinas, martela-se e aplica-se pressão no material aquecido, moldando-o no formato e tamanho desejados. Para isso, é utilizado o martelo ou a prensa hidráulica. Durante todo o processo, uma máquina chamada manipulador de forjamento segura o bloco de metal. E por fim, o produto já moldado é colocado num tanque de resfriamento e logo após, verifica-se se não há rachaduras ou outros defeitos. As peças defeituosas são novamente aquecidas e refeitas. É bastante satisfatório ver esse processo sendo realizado. Porém, esse é um trabalho muito perigoso que demanda muito cuidado e concentração. Tintas. O próximo processo de fabricação que vamos apresentar hoje é o da produção de tintas. Existe uma grande variação de tipos de tintas, dependendo de sua utilização. Sendo assim, o processo de produção também varia. Por exemplo, a tinta acrílica só precisa de 2 materiais. Primeiramente, um pigmento em pó, e em seguida um material para ligar os pigmentos, como por exemplo a resina acrílica. Após colocar todos os ingredientes num grande tanque, tem início o processo de fabricação. Dentro desse tanque, que possui um aquecedor, um misturador industrial vai cuidadosamente misturando todos os ingredientes. Após isso, temos o processo que vai distribuir os pigmentos. Nessa etapa, os pigmentos são quebrados em pequenas partículas, menores que um tamanho determinado. Depois disso, é novamente colocado no misturador. E, finalmente, só resta embalar o produto final. Esse é o mais simples método de produção de tintas. Outros produtos mais complexos, como, por exemplo, as tintas para construção, passam por muito mais processos de fabricação. Sinos. A simples palavra sino já possui um som maravilhoso, não é? O sino não somente produz um som belíssimo, mas também é um verdadeiro produto artesanal. O processo de fabricação dos sinos também é realmente interessante. Hoje em dia, quase todos os sinos são feitos de cobre ou bronze. Os métodos de fabricação desses dois tipos são fundamentalmente diferentes. O alicerce do sino de bronze é um molde feito de uma mistura de areia e resina epóxi. E para moldá-lo, o bronze é colocado de forma que cubra todo o molde. Mas desta vez vamos contar melhor como é o método de fabricação do sino de cobre. A fabricação do sino de cobre começa criando-se peças de parafina que são colocadas em moldes especiais. Essas peças são criadas para decorar o sino. Depois de prontas, o artesão vai colocando-as manualmente, uma a uma, dentro de um molde de gesso. Após isso, uma proteção em formato de cone com uma abertura na parte superior é colocada por cima. E o material de moldagem é despejado cobrindo todo o molde, que eventualmente vai secar e endurecer. Esse processo é chamado de colagem de barbotina.
Assim que o material estiver completamente seco, obtém-se o molde do sino que é retirado do interior. E assim está pronto um molde de sino decorado feito através da colagem de barbotina. O interior desse molde é aquecido com fogo. Após temperado, ele é coberto com um material metálico e o molde que irá criar a parte oca do interior do sino também é fixado. Finalmente, é despejada uma liga com grande resistência a fogo, feita de uma mistura de cobre e uma pequena quantidade de estanho. Depois é só esperar alguns dias até que o metal esfrie e firme-se no formato do sino. Após retirar o sino já pronto do molde, os resíduos que restaram nos materiais são retirados e, por fim, a peça é polida. Lego. Quase a metade dos mundialmente famosos blocos Lego é produzida em uma única fábrica localizada numa cidade chamada Billund, na Dinamarca. A margem de erro nas medidas dos blocos é de menos de 2 micrômetros. A base desses blocos é feita de plásticos entregues diretamente pelo fornecedor, tais como o estireno, o butadieno e a acrilonitrila. Normalmente, a cor desses plásticos é o vermelho ou transparente, mas no processo de fabricação, corantes de outras cores também são colocados na forma. Primeiramente, o plástico em forma de líquido quente é derramado num molde de metal. O formato dos blocos é feito ao aplicar uma pressão de centenas de toneladas. E após serem rapidamente resfriados, o molde se abre e muitos blocos de Lego são jogados nas esteiras transportadoras. No processo de inspeção, um robô especialmente programado vai retirando os blocos defeituosos. A propósito, atualmente são utilizados quase 7.000 tipos diferentes de moldes na produção dos blocos Lego. O valor de um único molde pode variar entre $72 mil até $7.800.000. Um molde com um formato mais complexo pode ter um custo de $360 mil a $40 milhões. Lâmpada de lava. As lâmpadas de lava foram inventadas na década de 60. Hoje em dia, qualquer um pode comprar uma dessas. Até hoje, as lâmpadas de lava são uma decoração estilosa e bastante chamativa para aqueles que gostam de designs diferentes e de coisas vívidas. Mas o material e a forma de fabricação dessas lâmpadas não são muito conhecidas. Primeiramente, vamos falar sobre o princípio realmente simples dessa lâmpada mágica. Dentro desse tubo de vidro conectado a uma base de lâmpada, 2 tipos de líquidos que nunca se misturam são colocados com a ajuda de um aparelho especial. O primeiro líquido é a parafina e o segundo, o óleo. Numa temperatura relativamente baixa, a gravidade específica da parafina é maior que a do óleo. Porém, ao ser aquecida pela lâmpada no fundo, a gravidade específica diminui drasticamente e a parafina começa a subir. Então, a parafina que ficou flutuando na parte superior perde temperatura, descendo novamente para o fundo da lâmpada. Fascinante, não é? As partes de cima e de baixo da lâmpada são feitas de alumínio fosco, enquanto sua parte principal é feita de vidro. Tampografia. Por último, vamos apresentar uma tecnologia que consegue imprimir qualquer projeto nas mais variadas superfícies, como se fosse um carimbo. Para a tampografia, é necessária uma máquina especial. Primeiramente, é preciso uma máquina capaz de imprimir com alta qualidade em superfícies com formatos complexos. Por formatos complexos, nos referimos a superfícies curvas, distorcidas e de formatos irregulares. E como essa máquina precisa de ar comprimido, ainda é necessário um compressor de ar para sua impressão. Além disso, para criar uma gravura com desenhos recortados, é utilizada uma unidade de exposição. No processo de criação de gravuras, a exposição e a lavagem são feitas manualmente. A máquina inclui todo o aparelho necessário, tais como slides, escova para lavagem, verificador de concentração do revelador, uma bandeja para revelação, uma película fotossensível e um conjunto de tintas. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Obrigado por assistir! Ver a produção das mais variadas coisas, por mais simples que sejam, nos proporciona uma certa emoção. Qual delas você achou mais interessante no ranking de hoje? Existe algum produto que você gostaria de saber como é feito? Nos conte aqui nos comentários. E não se esqueçam também de deixar o seu like. Pedimos ainda que compartilhem esse vídeo com seus amigos. E claro, se inscrevam no canal. Até a próxima!